O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Minhas amadas irmãs e meus amados irmãos, mais uma vez manifestamos a grande alegria de recebê-los nesta casa, casa de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do nosso estado de Minas Gerais. O nosso coração sempre se alegra, porque aqui nós somos testemunhas da fé, das alegrias, das tristezas, de tudo aquilo que é próprio do coração humano. Aqui nós vemos aquilo que cantávamos nos Salmos. O Senhor realiza maravilhas àqueles que se deixam encontrar. A casa da padroeira do estado de Minas Gerais é um lugar onde nós vamos para nos encontrar com Deus, com o amor de Deus, com o amor de mãe de Nossa Senhora da Piedade. Saudamos mais uma vez aqueles que nos acompanham. Que a graça de Deus, repito sempre, que as bênçãos de Deus alcance cada coração que presta ouvidos à casa da padroeira do estado de Minas Gerais, com uma sempre especial saudação aos que fazem parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Nada do que nós vemos como beleza no santuário, nosso serviço de evangelização, nosso serviço aos mais pobres, seria possível sem a ajuda de você que faz parte da família dos devotos. E se você ainda não faz parte, arrisque-se, acredite na evangelização, faça parte desta beleza da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Pois bem, irmãs e irmãos, nós nos encontramos mais um passo adiante no nosso caminho do Advento. O caminho que, a partir do dia 17 de dezembro, alcança uma outra coloratura. Assume a dimensão de uma flor, como nós cantávamos no Salmo. É uma beleza para nos encantar. Nos seus dias, diz o salmista, a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho. De que dias fala o salmista? Fala dos dias de Jesus Cristo. Quando nós nos arriscamos a ver o Cristo, a aceitar o Cristo, a deixar que Ele faça visita no nosso coração, nós nos encontramos em outros dias. Os nossos dias, de segunda a sexta, são de cansaço, de preocupação, de agitação, de suor e de lágrimas. O nosso grande convite é esperar, ou tomar consciência de que há outros dias, dias que não podem ser feitos pela nossa força, dias que não podem estar presos ao nosso calendário, dias que escapam aos nossos planos, são os dias de Deus. Cada um de nós deve se arriscar, uma vez mais, todos os dias, a esperar este tempo de Deus, este Kairós de Deus. E a palavra Kairós do grego significa aquele tempo onde o fruto já está maduro. É o olhar que o agricultor dirige ao campo e vê que o sol da manhã faz as espigas cobrirem-se de dourado.
e diz: é o tempo da colheita. A flor do trigo já apareceu, já está se aproximando o fruto, está na hora de recolher o trabalho. Assim, a liturgia quer nos ajudar a entender, meus irmãos e minhas irmãs, que é os dias de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo. Quando nós nos arriscarmos a ver este Messias, a ver este Senhor, quando nós permitimos que Ele seja o guia dos nossos corações, nós encontraremos a justiça. A justiça é uma palavra tão gasta, tão usada. Nós dizemos: queremos justiça, faça-se justiça, cumpra-se a justiça, ausentou-se a justiça. Mas o que significa a justiça nas Escrituras? Em primeiro lugar, a justiça nas Escrituras significa o cumprimento dos desígnios de Deus. Os desígnios de Deus que são desde sempre e para sempre. Porque os nossos juízos humanos, eles são sempre passageiros. Hoje nós gostamos desta coisa e desta pessoa, amanhã nós não gostamos mais. Hoje nós estamos confraternizando com a nossa vizinha, amanhã nós a detestamos. Hoje nós queremos isso e imaginamos que aqui estará a nossa felicidade e depois, ao alcançar, nos vemos sem paz, com muitas preocupações. Vejam, a justiça humana é passageira, se vira do avesso e inclusive é condicionada. Nós às vezes não julgamos segundo a verdade daquilo que o outro é, mas julgamos segundo a nossa pretensão, segundo as nossas ambições. Nós às vezes julgamos e não temos luz, mas sombras diante dos nossos olhos, e por isso nós nos desesperamos. Mas se diz que esta justiça que irá de florescer com a vinda desse menino, com a vinda de Jesus Cristo, não é uma justiça que se vira do avesso. Nós imaginamos que a justiça significa recebermos aquilo que julgamos ser o nosso direito. E a palavra justiça tem a ver com isso. O que é a justiça? A justiça é dar a cada um o que lhe pertence. Se essa casa é minha, é justo que ninguém entre sem a minha autorização. Se este carro é meu, não é justo que alguém me roube. Justiça é isso, dar a cada um de nós aquilo, dar a cada um aquilo que lhe pertence. Mas como é que se cumpre a justiça de Deus? O que é que pertence a Deus? O que é a preciosidade de Deus? O que Deus não admite abrir mão? Nós, eu e você, somos o tesouro mais precioso de Deus. Não nos esqueçamos, minhas irmãs e meus irmãos, que quando o homem foi criado, naquele dia, naquele sexto dia, se diz que Deus pousa o olhar sobre o homem e a mulher e diz: criou e viu que era muito bom. Nós somos a herança de Deus, nós somos o seu povo, a preciosidade do seu coração e dos seus sonhos, e Ele inclusive nos vê naquilo que nós às vezes nem somos capazes de ver, porque a nossa justiça humana ela é condicionada, como estou dizendo. Nós olhamos as pessoas e as reconhecemos na medida das nossas expectativas, e é por isso que a gente separa, julga, condena, repreende. Mas a justiça desse que virá é uma justiça diferente. Assim diz: este rei, este Senhor, libertará o indigente que suplica e o pobre, a qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Percebam, se a nossa justiça humana é condicionada, é limitada ao olhar, porque, como estou dizendo, nós julgamos sempre a partir da nossa perspectiva e da nossa limitação. Ao não acontecer aquilo que nós queremos, a gente se desestrutura, se desespera e murmura e reclama. Ao olharmos para alguém que não corresponde com a nossa medida, nós julgamos e condenamos, mas não é assim com a justiça de Deus. A justiça de Deus é uma justiça de profunda misericórdia. É um Deus que não teme se aproximar da indigência. Não raro nós temos medo das nossas indigências e das nossas fraquezas. Não raro nós queremos ocultá-las. Não raro quando estamos casados e vemos a nossa indigência, queremos jogar a culpa no outro.
Você, minha esposa, você, meu esposo, é responsável pela minha infelicidade. Não raro, não tendo capacidade de assumir a nossa fraqueza, nós nos castigamos nos outros. E por isso que nós, às vezes, somos tão moralistas. Nosso trabalho, com aqueles que convivem conosco, na incapacidade de nos aceitarmos como nós somos, nós castigamos nos outros as nossas imperfeições. Mas não é assim com este justo juiz. Ele não teme se aproximar da sua indigência, porque ele sabe aquilo que deve ser o mistério que nós devemos compreender. Todos temos limites, fraquezas, choramos, somos de carne e osso, temos limitações, temos traumas. Eu costumo dizer que todos nós podemos escrever um livro na nossa vida, humilhados e ofendidos. Alguém nos ofendeu, nos humilhou, todos nós conhecemos a nossa indigência, mas essa indigência deve ser apresentada à justiça de Deus. Porque quando nós somos capazes de assumir a nossa fraqueza, o nosso limite, quando nós não escandalizarmos com as nossas lágrimas e com as fraquezas uns dos outros, nós poderemos experimentar a justiça de Deus, que é pura misericórdia. O Senhor que aproxima-se do pobre a quem ninguém quer ajudar. Não raro, quando nós nos sentimos na nossa pobreza, nós queremos nos esconder, a nossa fragilidade. A gente tem um medo danado de mostrar que é frágil, que tem limite, não é verdade? Não temamos. Porque se diz que este juiz, que é Jesus Cristo, este que vem ao nosso encontro, este menino que nascerá no dia 25 e que será o nosso libertador, não teme a nossa indigência, não teme as nossas súplicas e é capaz de ver a nossa pobreza, o nosso limite, não como uma fraqueza, mas como uma oportunidade de manifestar a sua força. E aqui nós nos lançamos no Evangelho que acabamos de escutar. Se observamos bem, o Evangelho de Lucas fala do nascimento de Jesus a partir do olhar de uma mulher, de Nossa Senhora. Quem abre o Evangelho de Lucas vai perceber que aquilo que foi gestado no coração de Nossa Senhora, ela parece ter transmitido a Lucas. Ela fala de como o anjo lhe visita, lá se fala dos seus medos, lá fala da visita dela a Isabel, lá fala de como deu-se o nascimento de Jesus e como Maria guardava no coração aquilo que não entendia. Mas no Evangelho de Mateus, a perspectiva é outra, é a de São José. E é muitíssimo interessante que São José passa o tempo inteiro na Escritura mútuo. Certamente São José sábio, um homem escolhido para ser o pai neste mundo, o pai putativo de Jesus Cristo, era um homem que tinha muito a dizer, mas São José é conhecido pelo seu silêncio. O que tem a nos ensinar e que se casa com o tema da justiça? Para recebermos a justiça de Deus dentro dos nossos corações, minhas irmãs e meus irmãos, é preciso ter a capacidade, às vezes, de falar menos. Nós, às vezes, falamos tanto. Temos tantas certezas, somos ensurdecidos pelas nossas certezas, impedimos que a esposa fale, que o esposo fale, que o filho fale, que quem trabalhe conosco fale. Nós temos sempre algo ao que dizer, ao que reclamar, ao que pedir, mas o texto diz que São José era justo. E era justo, e ser justo significa que acolhia a justiça de Deus, e ser justo significa estar disposto a perceber a vontade de Deus. E perceber a vontade de Deus significará, num primeiro momento, arriscar-se a dizer menos, arriscar-se a ter menos certezas. São José encontrou-se diante de um imbróglio. A sua esposa, a mulher a quem ele havia sido prometido em casamento, aparece grávida. José poderia ter tido a nossa tentação, julgar, se eu não sou o pai, deverá ser o outro, e mandar apedrejar Maria. Mas ele guarda um silêncio. José era um homem justo, aberto à justiça de Deus, portanto não era um homem que se deixava governar pelos instintos, como nós às vezes nos deixamos governar pelos instintos e terminamos falando besteira. Antes de falar é necessário escutar. José põe-se a escutar no silêncio. E imaginemos a dor deste coração de não entender como a sua esposa poderia ter aparecido grávida, o que é que aquilo significaria. Põe-se em silêncio
e dorme. Olha que coisa interessante. Nós, geralmente, diante das nossas aflições, perdemos o sono, nos desesperamos. Imaginamos que sempre temos que ser nós a dar uma solução, que é nós que temos que dar jeito na coisa, que a gente tem que fazer a porca entrar com a força. Mas José dorme e descansa, porque o justo sabe a arte de repousar em Deus. O justo sabe abandonar a Deus aquilo que não entende, aquilo que não compreende, porque a gente pode até ficar aflito, mas se nós temos fé, nós não nos desesperamos. E é neste sonho, é neste silêncio, é nesta confiança, é nesta abertura de José que o Senhor pode falar. E fala no sonho de José. Quer dizer, quando nós estivermos em algum momento da nossa vida, em que nós estivermos com desconfiança, estivermos pensando que Deus nos abandonou, que esqueceu-se de nós, façamos a experiência de José. Nos abandonemos na mão do Senhor. Porque se nós estamos conscientes que chegou o nosso limite, não adianta tornar-se ansioso. Não adianta tentar forçar. É preciso abandonar-se em Deus. E é deste sonho, deste repouso que José faz em Deus, deste silêncio que José faz, é que o anjo lhe diz: aquele que nascerá de Maria, José, é filho de Davi, não temas tomá-la como esposa. Quer dizer, olha que beleza. Lá onde é limitada a nossa compreensão, o nosso entendimento, é que se manifesta a justiça, a misericórdia e a força de Deus. E qual será o nome que esse menino irá receber, diz o anjo a São José? Será chamado Emanuel, Deus conosco. Todo o Antigo Testamento manifesta este movimento de Deus que é sempre próximo do povo. Do Deus que cria, do Deus que ama, do Deus que cuida, do Deus que liberta do Egito. E agora este Deus quer se tornar tão próximo de nós, tão sensível às nossas questões, com o ouvido tão próximo das nossas aflições, que escolheu tornar-se um de nós. Emanuel significa isso, meus irmãos e minhas irmãs. Um Deus que escolheu nos amar num coração humano. Um Deus que nos escolheu amar com um coração de criança. Um Deus que escolheu se tornar próximo de nós. Cabe a nós escolhermos se nos faremos próximos de Deus ou nos colocaremos distantes dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Dirijamos ao coração do Emanuel as nossas preces. Juntos responderemos.